Ailton Krenak, ele fala muito bem quando ele diz que o Brasil foi invadido. Com a chegada dos portugueses, houve o massacre indígena, depois houve a escravização do indígena, depois houve a escravidão de mais de 5 milhões de negros africanos nesse país. O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão e foi o que mais escravizou. Depois houve vários golpes militares nesse país. Eu nasci em 67, o AI-5 veio em 68, nasci no Rio. Meu pai era funcionário da Petrobras, participou de um movimento em prol da democracia, foi demitido da Petrobras, caçado e perseguido. Nenhum militar nesse país que praticou crime foi punido. Aí você vem, traz essa obra primorosa do Estado pós-democrático, que faz reflexões com novos elementos. Você fala dos direitos fundamentais e também fala dos limites ao exercício do poder. Aí eu queria linkar, para você fazer essas reflexões desse livro, linkar eu como agente federal de segurança pública, queria fazer a seguinte observação. Você se reforma tudo nesse país. Reforma a educação, está aí ProUni, está aí o Enem, eu sou da época do velho vestibular. Você reforma a saúde, tem vários programas dentro da saúde pública. Estamos em plena revolução tecnológica, estamos numa época de mudança e modernidade. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma área dentro do Brasil que não se reforma, que é a segurança pública. Você se reforma tudo, mas a segurança pública traz esse traço da fundação autoritária do Estado brasileiro. Então, de um lado, você traz o Estado pós-democrático, com novos elementos, uma obra super importante que traz transparência para a gente entender o que está acontecendo no Brasil. Mas, por outro lado, nós temos a segurança pública regulada por um fóssil normativo que representa todo esse autoritarismo da fundação do Brasil. Aí eu te pergunto, o que é esse Estado pós-democrático se você vê conexão com essa segurança pública que não é reformada? Sim. Fernando, a segurança pública não é reformada, para utilizar essa tua expressão, porque atende a uma funcionalidade, a uma finalidade muito bem definida, que hoje se mostra plenamente adequada a esse novo modelo de Estado que eu tenho chamado de pós-democrático. Então, vamos pensar o que seria esse Estado pós-democrático. Se nós pensarmos que o Estado democrático de direito foi um tipo ideal de Estado criado após a Segunda Guerra Mundial, numa tentativa de criar limites normativos ao exercício do poder e, logo, impedir o retorno da barbárie, o Estado pós-democrático pode ser definido como esse tipo de Estado que nasce condicionado pela racionalidade neoliberal e que se caracteriza, em especial, pelo desaparecimento de qualquer limite ao exercício do poder. Então, no Estado democrático de direito, os direitos fundamentais funcionariam como obstáculos à opressão, como obstáculos ao arbítrio. Logo, a polícia, por exemplo, para o Estado democrático de direito, atenderia a determinadas funcionalidades ligadas à concretização dos direitos. O Estado pós-democrático, por sua vez, ele nasce marcado por essa ilimitação. Os direitos fundamentais passam a ser vistos como obstáculos, ora à eficiência do mercado, ora à eficiência repressiva do Estado. Uma outra característica muito forte, além dessa ilimitação como marco normativo, é uma reaproximação verdadeiramente democrática, verdadeiramente pornográfica, nada democrática, entre o poder político e o poder econômico.
Se o Estado moderno nasce da separação entre poder político e poder econômico, esse Estado pós-democrático, ele nasce com uma reaproximação entre poder político e poder econômico, a ponto de, muitas vezes, o próprio titular do poder econômico exercer diretamente o poder político. O exemplo, talvez mais próximo, seja o Trump nos Estados Unidos, que era uma marca que vira presidente da República, da maior potência militar da atualidade. Berlusconi na Itália, exemplos não faltam. Desaparece, portanto, a própria ideia de soberania popular. Não há um governo do povo para o povo e pelo povo. O que há é um governo do detentor do poder econômico ou de seus representantes, visando atender aos interesses desses detentores do poder econômico. Dito isso, nós podemos ter, de maneira bem viva, que esse Estado pós-democrático, esse Estado condicionado pela racionalidade neoliberal, e é bom aqui definir o que é racionalidade neoliberal, é um certo modo de ver e atuar no mundo que trata tudo e todos como objetos descartáveis, visando exclusivamente o lucro ou vantagens pessoais. Então, esse Estado pós-democrático não é um Estado fraco, não é um Estado apequenado, não é um Estado mínimo. Muito pelo contrário, ele necessariamente tem que ser um Estado forte, porque ele é um Estado a serviço dos detentores do poder econômico. Por isso, os direitos fundamentais, quando incomodam os detentores do poder econômico, têm que ser afastados. Por isso, não há interesse no Estado pós-democrático de reformar a polícia ou de construir uma política cidadã para a polícia. Né? Isso não existe. Nós temos um Estado forte, porque precisa ser forte para ajudar, inclusive economicamente, o detentor do poder econômico, quando aparece uma dessas crises, que são crises inerentes ao funcionamento normal do próprio sistema capitalista. O próprio Estado vai emprestar dinheiro aos super-ricos, né, para evitar que eles tenham uma perda na margem de lucro, para muitas vezes fazer com que, mesmo diante de crises humanitárias, eles lucrem cada vez mais. Então, ele empresta dinheiro. Aqui no Brasil, todo mundo lembra de quando o Estado estava emprestando dinheiro, não para o cidadão que estava passando fome, mas para banqueiro. Né? Emprestando, não. Estou achando aqui gentil, né? Estava dando dinheiro para banqueiro. Por quê? Porque o compromisso desse Estado pós-democrático é com 1% da população. Aquele 1% a que Chomsky chama de super ricos. Então, o Estado não se importa se médio empresário, se pequeno empresário está quebrando. O que ele quer é que aquele 1% da população a quem ele serve ganhe, como sempre ganhou, ou ganhe ainda mais. Lembrar que o marco normativo é da ilimitação, inclusive a ilimitação na acumulação do capital. Mas não só. A outra função principal desse Estado pós-democrático, aí talvez dialogue diretamente com o que você perguntou, é a função de controlar os indesejáveis. Se Carl Schmitt dizia que a política é escolher entre amigo e inimigo, o Estado pós-democrático escolhe seus inimigos, os indesejáveis. E quem são esses indesejáveis? São aqueles que não interessam aos detentores do poder econômico. Primeiro, os pobres. Por quê? Não dispõem de capacidade de consumo, interessa um pouco ao mercado, e em razão do próprio funcionamento do Estado pós-democrático em uma economia que cada vez mais é uma economia improdutiva, quando cada vez menos é necessário o trabalho humano a partir da revolução tecnológica. Então, eles sequer servem de mão de obra barata para o processo produtivo. Muitas vezes o capitalista está tentando gerar capital a partir do próprio capital e não produzindo riquezas. Então, a gente está falando de uma economia improdutiva, a gente está falando do rentismo em especial. Então, o pobre não interessa. Ele é o primeiro a receber a etiqueta de indesejável. Mas se o Estado pós-democrático tem compromisso com 1% da população, os 99% restantes são indesejáveis em potencial. Então, aqueles que representam algum tipo de risco ou ameaça a esse projeto de acumulação
tendencialmente limitada do capital do 1%, esses podem receber uma etiqueta de indesejável. Pode ser uma liderança de oposição, pode ser uma liderança sindical, uma liderança do movimento social, pode ser um funcionário público, pode ser um policial que faça um discurso em sentido contrário ao discurso hegemônico. Qualquer pessoa que represente algum tipo de risco recebe essa etiqueta de indesejável e pode vir a figurar no polo passivo de um processo repressivo protagonizado pelo Estado. Pode ser objeto de investigação, pode ser objeto de procedimentos administrativos ou criminais, pode acabar condenado. E está aí o lawfare, que não me deixa mentir. O que é o lawfare? É a utilização do direito como arma na luta contra o inimigo. Jurídico. Qualquer pessoa que passe a figurar como inimigo, que possa ser visto como um potencial inimigo, logo um indesejável, pode sofrer as consequências do lawfare. O caso do ex-presidente Lula talvez seja apenas o mais famoso, mas existem muitos outros casos, não só no Brasil, como no mundo. Dentro dessa lógica, não há nenhum interesse em melhorar as condições humanas dentro de instituições como a polícia e como a magistratura. A ideia é de ter cada vez mais, dentro dessas instituições, pessoas incapazes de uma reflexão tendencialmente democrática. Pessoas que atuem sem parar para pensar que, em sua atuação, podem estar violando princípios, regras e valores democráticos ou republicanos. Interessa, Fernando, cada vez mais aquilo que a Hannah Arendt identificou como a banalidade do mal, como aquelas pessoas que praticam o mal banal sem sequer parar para refletir as consequências de seus atos. No jargão policial, precisa de policiais operacionais. Quer dizer, que atuem, que passem ao ato sem qualquer reflexão sobre limites constitucionais ou legais ao exercício do poder.